Os cientistas acabaram de descobrir uma estrutura cósmica gigantesca ao nosso redor, na qual nos encontramos e que é tão bizarra e enorme que vai deixar você sem imaginação. Fiquem até o final e sejam bem-vindos. Vocês já se perguntaram onde exatamente no universo nós vivemos? Claro, na Terra, no nosso sistema solar, na Via Láctea. Mas se vocês já estão com dor de cabeça agora, posso dizer que até os astrônomos tiveram que repensar completamente sua ideia sobre nosso endereço cósmico, pois um novo estudo mostrou que provavelmente vivemos em uma estrutura ainda maior do que se pensava anteriormente. Mas antes de mergulharmos nos detalhes dessa descoberta inovadora, vamos fazer uma pausa por um momento. Se você está tão empolgado quanto eu com essas percepções fascinantes sobre a vastidão do universo, reserve um momento para se inscrever no meu canal. Assim você terá a garantia de nunca perder nenhuma notícia empolgante do mundo da astronomia. Cada inscrição me aproxima um pouco mais da minha meta de 100 mil inscritos e me motiva a continuar fornecendo a você as mais recentes percepções do espaço. Para atender a então todos podem se inscrever. Muito obrigado, pessoal. Agora, vamos falar sobre nossa nova casa cósmica. Para entender o que os pesquisadores descobriram, precisamos primeiro olhar como os astrônomos entenderam a estrutura do universo até agora. Imaginem o universo como uma enorme cidade. Galáxias individuais, como a nossa Via Láctea, seriam então como as casas. Várias galáxias, que estão ligadas umas às outras pela gravidade, formam aglomerados de galáxias, quase os bairros de nossa metrópole cósmica. E muitos desses aglomerados de galáxias, por sua vez, formam superaglomerados que podem ser imaginados como bairros inteiros da cidade. Até agora, os astrônomos pensavam que vivíamos em um superaglomerado chamado Laniakea. Laniakea é gigantesco, com cerca de 500 milhões de anos-luz de diâmetro. É tão inacreditavelmente enorme que nossos cérebros mal conseguem compreendê-lo. Imagine viajar na velocidade da luz e mesmo assim você levaria 500 milhões de anos para ir de uma ponta a outra de Laniakea. Nesse período, a Terra teria mudado drasticamente. Os continentes teriam se deslocado, novas espécies teriam surgido e outras teriam desaparecido. E vocês ainda estariam a caminho. Um novo estudo liderado pelo Dr. Balá, do Instituto Leibniz de Astrofísica em Potsdam, sugere agora que esse é o caso, que até mesmo Laniakea pode ser apenas uma pequena parte de uma estrutura ainda maior. Os pesquisadores chamam essa megaestrutura de concentração Chappelle, em homenagem ao astrônomo Arlo Shapley, que a observou pela primeira vez nos anos 30, sem entender exatamente o que havia visto. Como os cientistas chegaram a essa conclusão? Eles investigaram o movimento de nada menos que galáxias. Para isso, eles utilizaram os dados do catálogo Cosmic Flow 4, 2001, que representa a coleção mais abrangente de distâncias e velocidades de galáxias até agora. Com esses dados, os pesquisadores conseguiram tornar algo fascinante visível. Eles identificaram as chamadas bacias de atração no universo local, 2001. Imagine essas bacias como enormes vales cósmicos para os quais as galáxias fluem como gotas de chuva, e a gravidade as puxa para o ponto mais profundo. O Dr. Brent Tully, da Universidade do Havaí, um dos coautores do estudo, explica isso da seguinte forma. Nosso universo é como uma teia gigante em que mais galáxias se encontram ao longo de filamentos e se reúnem em nós, onde as forças gravitacionais as puxam. Assim como a água flui dentro de bacias hidrográficas, as galáxias se movem dentro de bacias cósmicas de atração. A concentração Chappelle é agora claramente um dos maiores desses aglomerados de galáxias, e nossa Via Láctea parece ser uma parte disso. Para identificar essa estrutura gigante, os pesquisadores utilizaram um método sofisticado chamado Monte Carlo Hamiltoniano. Essa técnica permitiu que eles reconstruíssem as estruturas mais prováveis a partir dos dados complexos e frequentemente ruidosos dos movimentos das galáxias. É um pouco como se vocês tivessem apenas algumas migalhas de massa e pudessem reconstruir toda a pizza. É sempre fantástico como se pode combinar tão bem pizza e astronomia. Aglomeração de galáxia. Um aspecto particularmente fascinante do método é o uso de linhas de corrente.
Essas linhas mostram os caminhos mais prováveis pelos quais as galáxias se movem. Se você seguir essas linhas de fluxo, poderá ver como elas se reúnem em determinadas regiões. E esses são os centros das bacias de atração. O Dr. Vallard e sua equipe usaram esse método para criar uma espécie de mapa probabilístico do universo local. Isso significa que você poderia indicar, para cada região do espaço, com qual probabilidade ela pertence a um determinado posto de atração. É assim para a nossa Via Láctea. Com uma probabilidade de cerca de 58%, pertencemos à bacia de atração de Shapley. Embora isso não seja uma certeza absoluta, é uma forte indicação de que fazemos parte dessa estrutura gigantesca. É interessante notar que o estudo também mostra que há uma certa probabilidade, 40%, que ainda pertencemos à Laniakea. Agora vocês podem estar se perguntando o que tudo isso significa. Por um lado, isso nos mostra mais uma vez quão inconcebivelmente grande e complexa é a nosso universo. Pensávamos que já tínhamos encontrado a maior estrutura em nossa vizinhança cósmica com Laniakea, e agora simplesmente se revela que pode haver estruturas ainda muito maiores. Por outro lado, essa descoberta nos ajuda a entender melhor o movimento das galáxias, pois esses gigantescos postos de atração influenciam como as galáxias se movem pelo espaço. Dr. Ezan Kurki, também da Universidade do Havaí, explica. Essa descoberta nos apresenta um desafio. Nossas pesquisas cósmicas talvez ainda não sejam grandes o suficiente para captar toda a extensão dessas imensas bacias. Ainda estamos olhando através de olhos enormes, mas mesmo esses olhos podem não ser grandes o suficiente para captar a imagem completa do nosso universo. E a concentração Chapelle não é o único enorme posto de atração que os pesquisadores identificaram. Eles também estudaram uma das maiores estruturas conhecidas no universo até o momento, a Grande Muralha de Sloan. Para efeito de comparação, essa gigantesca faixa de galáxias tem 1,4 bilhão de anos-luz de comprimento, o que equivale a cerca de 3 vezes o diâmetro de Laniakea. O estudo mostra que a Grande Muralha de Sloan forma a maior bacia de atração na região estudada do universo, com um volume de cerca de 15,5 milhões de megaparsecs cúbicos. Para todos vocês que não são astrônomos, isso é grande. Para vocês terem uma ideia, um megaparsec corresponde a cerca de 3,26 milhões de anos-luz. O volume da Grande Muralha de Sloane corresponde, portanto, a um cubo com um comprimento de aresta de cerca de 82 milhões de anos-luz. Nesse volume, poderiam caber milhares de galáxias como a nossa Via Láctea. Mas o que tudo isso significa para a nossa compreensão do universo? Isso nos mostra que as estruturas do cosmos são muito mais complexas e maiores do que pensávamos anteriormente. Isso também levanta questões. Como essas estruturas gigantescas se formaram? Que papel desempenha a misteriosa matéria escura? E será que existem estruturas ainda maiores que ainda não descobrimos? Na verdade, o estudo também fornece pistas importantes sobre a distribuição da matéria escura no universo, porque essa forma invisível de matéria desempenha um papel muito importante na formação e no desenvolvimento dessas estruturas cósmicas. As bacias de atração que os pesquisadores identificaram são moldadas principalmente pela gravitação da matéria escura. Essa é, pelo menos, a opinião atualmente predominante. Outro aspecto interessante do estudo é a investigação dos fluxos cósmicos. Esses são movimentos de galáxias em grande escala causados pelas forças gravitacionais das grandes estruturas. Os pesquisadores conseguiram mostrar que o nosso grupo local de galáxias, que inclui a Via Láctea, está se movendo em direção à concentração de Shapley a uma velocidade de cerca de 630 km por segundo. Isso é mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Quase tão rápido quanto aposentados, quando uma segunda caixa de supermercado é aberta. O estudo do Dr. Vallard e sua equipe é um passo importante para responder a essas questões. Ele nos ajuda a desenhar o mapa cósmico de nosso entorno no universo de forma cada vez mais precisa e, quem sabe, talvez tenhamos que reescrever nosso endereço cósmico no futuro. Essa pesquisa realmente mostra de forma impressionante como o universo é complexo e dinâmico. Não vivemos em um cosmo estático, mas em um sistema de galáxias, aglomerados e superaglomerados em constante movimento e evolução. Cada nova descoberta como essa nos aproxima um pouco mais da compreensão de nosso lar cósmico. E se houver algo novo, eu aviso vocês imediatamente. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal agora. E a propósito, sobre endereços. Vocês sabem onde está a maior tempestade do nosso sistema solar? Exatamente, no Júpiter. E a NASA descobriu algo incrível em Júpiter sobre a tempestade. As gravações originais estão no vídeo exibido. Não deixem de clicar no canto superior direito para assisti-lo. Vocês ficarão surpresos com as surpresas que Júpiter reserva. E se você assistir aos outros vídeos do canal, isso também me ajuda muito.
Caso contrário, eu diria que vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!